O ex-presidente Lula voltou a falar na imprensa internacional e sugeriu que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convoque uma reunião emergencial do G20 para tratar da vacinação no mundo. O petista elogiou o democrata, que chamou de um respiro para a democracia mundial. Lula pediu para que os Estados Unidos pensem em doar as vacinas compradas em excesso para o Brasil e países mais pobres. Na mesma entrevista, o petista admitiu a possibilidade de ser candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem. Lula, no entanto, disse que a decisão dependerá do Partido dos Trabalhadores e também de partidos aliados. Constantino, será que essa decisão que tornou o Lula elegível pode dar um cavalo de pau e fazer com que a história mude? O que você acha? Paulo, eu acho o seguinte, a esquerda está meio desesperada, né, com o risco do Bolsonaro ser reeleito. Então tentou produzir vários aí balões de ensaio, né, para alternativa, para testar, mais moderados e tudo, e todo mundo fracassou, né? Então tiveram que resgatar o Lula, contaram com uma ajudinha do Supremo, né, para torná-lo elegível, já tinham contado com essa ajuda para a soltura dele lá atrás, né? E agora ele está aí, livre, leve e solto, né, falando como candidato já, né, e como presidente, falando como presidente, e contando com o apoio da mídia internacional. A CNN é conhecida aqui nos Estados Unidos como Clinton News Network, né, é uma emissora de esquerda e está dando esse palanque para o Lula, assim como a BBC deu para o Dória, né? E estão em campanha, né, para chamar o Bolsonaro de denialist, né, de negacionista, e pintar a caveira dele, tentar responsabilizá-lo por todos os problemas do país, por cada óbito, né? Sendo que o Uruguai está vivendo uma situação muito difícil, a Argentina nem se fala, a França também, mas no Brasil é culpa do presidente que não teve o controle da pandemia, e sim os governadores. Mas o que mais causa espanto nisso, Paulo, é realmente essa dobradinha que já não é de hoje, né? É a mídia mainstream, a extrema esquerda, um sujeito que deveria estar preso, né, que destruiu o Brasil quase, destruiu a economia, quase levou a democracia junto, é do Foro de São Paulo, defende a ditadura venezuelana, a ditadura cubana, né, e está aí, né, como uma certa ameaça. Eu não acho que tenha muito risco, muita chance, Paulo, mas eu jamais subestimo a ameaça comunista no Brasil. Porque tem uma frente petista, Amanda, que inclusive está um pouco receosa de ficar comemorando tanto, de ficar, enfim, já colocando, né, o palco montado aí para o ex-presidente Lula, porque a justiça pode, a qualquer momento, reverter essa situação. Tem um recurso da Procuradoria-Geral da República, que vai ser julgado pelo pleno do STF, né, provavelmente nas próximas semanas, segundo informações de bastidores que circulam por aí. Também há aquela outra ação sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né, que pode colocá-lo como parcial. Isso está suspenso por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes. Agora eu concordo com o Constantino quando ele fala que o Lula está em plena campanha, e está mesmo, né, começou a campanha dele aqui no Brasil na semana passada, quando ele fez aquele discurso lá de mais de 2 horas, depois uma coletiva de imprensa, e continua na mídia internacional. E lá ele leva uma vantagem clara sobre o Bolsonaro, porque no ambiente internacional o Lula sempre foi muito bem recebido, ele sempre foi muito bem quisto, né? Tinha aquela simpatia de vários líderes mundiais, ao passo que o Bolsonaro é praticamente um pária internacional e ficou muito mais isolado depois que o Trump saiu da presidência dos Estados Unidos, né? Então, quem são os aliados do Bolsonaro no cenário internacional? Benjamin Netanyahu, Israel, a Hungria, a Arábia Saudita, são pouquíssimos países, né, com quem ele consegue se identificar agora esse populismo de direita. Quanto a colar o rótulo de negacionista, não é preciso grande esforço. O Brasil hoje tem 1 em cada 5 novas mortes por Covid. A gente também é o país com maior número de novos casos de Covid. Estão aí para todo mundo ver. Há um risco do Brasil se tornar um celeiro de novas cepas, e o mundo está preocupado que o Brasil se torne uma ameaça à saúde pública mundial. Então, o Lula está navegando nesse vácuo deixado pelo Bolsonaro. Aí, quando ele estende a mão e fala nisso, quem sabe as vacinas, numa reunião de G20, também é um outro assunto caro ao presidente Bolsonaro, que ele deixou muito a desejar no começo, está tentando recuperar terreno agora favorável e tornar-se favorável à vacina, se bem que hoje ele deu uma escorregada
piada, né? Depois acho que a gente vai falar sobre isso, quando ele colocou aí em dúvida a segurança da vacina AstraZeneca, que foi a única vacina que no começo o governo dele efetivamente comprou e foi atrás. Então, eu acho que o Lula, pelo menos nessa corrida, né, de vestir o figurino de candidato e tentar, no cenário internacional, de alguma forma, se sobrepor a Bolsonaro, se sobressair, nesse aspecto ele leva vantagem. Ô Marco, o Lula está em campanha, né? Isso é uma campanha eleitoral, né? Adiantada. Plena campanha, Paula, e ele é especialista nisso. Faz 30 anos que o Lula é candidato. Só não foi quando ganhou a eleição, quando não podia ser reeleito, ou quando a Dilma passou a perna nele, porque naquela campanha da reeleição da Dilma ele queria ser candidato, não conseguiu articular para o PT colocá-lo no lugar da Dilma. Então, o Lula é candidato faz 30 anos, e ele é bom nisso, não podemos nunca esquecer. Agora, o que eu acho realmente engraçado é que o PT e seus partidos puxadinhos da esquerda sempre odiaram os americanos, né? Aliás, eles chamam os americanos de estadunidenses, né? O discurso sempre foi que é preciso combater o imperialismo yankee e aquelas besteiras que gente que defende revolução e acredita na ditadura do proletariado fala por aí. Agora, de forma dissimulada, o Lula posa de bom moço e finge pedir ajuda para ter vacinas. É claro que a campanha política é apenas isso, né? Ele quer começar um processo de disputa, de protagonismo e poder e reforçar a polarização com vistas ao ano que vem. O Lula acena Biden porque o sonho do PT é imprimir no Brasil o mesmo cenário das eleições americanas, que era o Trump contra o Biden. Na cabeça dos petistas, o Trump será Bolsonaro e o Lula será o Biden. E aí, nesse sentido, ele já acena também para toda a esquerda americana e também para parte da esquerda brasileira que vê em Biden aí uma vitória democrática para o mundo nos Estados Unidos. Então o Lula está só se aproveitando desse cenário mundial e está querendo tirar uma casquinha disso tudo. Ele quer se colocar como restaurador de uma democracia no Brasil e essa coisa toda, como se o Brasil vivesse alguma crise democrática. Eu sempre reforço isso. Para quem diz que o Brasil tem um apagão democrático, eu quero que me aponte eu só peço um ato de verdade do presidente em relação a algum roubo antidemocrático. Só um ato. Ele até fala algumas coisas lá, faz bravatas, mas ato de verdade não tem nenhum. Então o Brasil tem uma democracia que está consolidada, tem problemas, mas ela está consolidada, ela está funcionando certinho e o Lula agora quer vender que não existe democracia para ele voltar como restaurador da democracia, o que é lamentável. Para terminar, ele fala ali no final da entrevista que vai depender se o partido vai querer. Ora, o Lula manda no PT, todo mundo sabe disso.